vê lá a galeria lotada, faltou lugar lá em cima. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe, multiplique e cresça cada vez mais esse ministério, essa igreja, a sua vida. Está escrito nesse livro, lá está na Bíblia da parede, Jesus falou e disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Amém. Pode sentar. Diga aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando a gente se depara com a palavra de Deus, ela faz tudo pela gente. Quando a gente quer mais de Deus, a gente tem que buscar mais Deus. Quando a gente quer mais bênção, a gente tem que buscar mais Deus na sua casa. A gente tem que querer mais de Deus. Aqui nós vimos Jesus dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Precisava dizer verdadeira? Se tu é o que é, para que dizer que é a verdadeira? Porque tem a falsa. Por isso que Jesus sempre falava em verdade, para confirmar a verdade. Porque tem gente que mente para dizer a verdade, achar que está falando a verdade, mas Jesus falava a verdade em cima da verdade. E Ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, quem é o Pai de Jesus? Deus. Ele é o lavrador. Jesus então é uma parreira verdadeira, e Deus é aquela pessoa que cuida da parreira, é o responsável, é o agricultor. Toda vara, diga eu sou uma vara. Jesus está dizendo assim: todos vocês em mim que não der fruto, tira fora. Às vezes a gente vê as pessoas sair da igreja e tem pessoas que questionam, tem pessoas que acusam. A culpa é sempre da igreja e do pastor. A Bíblia também mostra que Deus também tira as pessoas da igreja. A Bíblia também mostra que Jesus perde as pessoas. Tem gente que vem na igreja e não gosta do que o pastor pregou, daí nunca mais vou naquela igreja, onde já se viu, eu não gostei. Deve ser da família lá do jovem rico, que também não gostou do que Jesus falou, e retirou-se da igreja, se retirou da presença de Jesus, muito triste. A Bíblia não está preocupada se a gente gosta do que está escrito nela ou não, nem o Espírito Santo preocupado se você vai aceitar ou não. Não adianta você estar numa igreja que te agrade e no final você ir para o inferno. Você quer isso? Não. Muitos se afastam da presença de Deus porque não aceitam. Outros porque Jesus mesmo disse que se tu está nele e tu não dá fruto, e qual é o teu fruto? Qual é o teu fruto para com a igreja dele? Qual é o teu fruto nessa videira? Ele diz que ele tira. O Salmo 101, verso 7, o salmista já dizia: o que usa de engano não fica dentro da minha casa. Está falando da casa de Deus. Está falando da casa dele não, da casa dele não. Está falando da casa de Deus. Se ler o contexto todo do verso aí, vai ver que ele está falando da igreja. Aí em Atos capítulo 5, igreja. E não está escrito assim: quem não dá fruto, eu mato. Não, só para tirar.
E morreram, porque até foram dar fruto, mas um fruto falso, um fruto mentiroso, um engano. Quer agradar o Pedro? Quer agradar o apóstolo? Quer agradar o pastor? Não, a igreja tem que amadurecer. A igreja tem que ser madura. A igreja tem que ser, você tem que ser, você tem que ser mais homem, mais mulher, mais jovem, consciente das coisas. Estamos vivendo numa década, nós estamos numa geração, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, está difícil, irmãos. O pecado está livre, leve, solto. É fácil, está deliberado. Tira, não dá fruto, eu tiro fora. Jesus está dizendo que Ele tira. Mas Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Quem quer ser limpo hoje por Jesus? As duas mãos lá no céu e diga: Jesus, pode me limpar, mas não me tira da tua presença. Aleluia. Outro que disse isso foi o Davi, quando pecou, né? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não tira de mim, Senhor. Não sai de mim, Senhor. Não te afasta de mim, Senhor. E o que limpa? Ele está dizendo aqui que limpa. Quem dá fruto é limpo. E tem que entender isso, igreja. Só dá fruto só é limpo quem dá fruto. Quem não dá fruto fica aí sujo no nosso meio. Já foi tirado. Só está de corpo presente. Mas quem tira, quem está limpo, ele limpa mais. E o que é que limpa? Quem sabe perguntar, mas Senhor, a gente está todo sujo. E Jesus pega e responde: vocês já estão limpos. Ué, o Senhor nunca nos deu banho, o Senhor nunca nos lavou. Eu lavo vocês com a minha palavra. Bem forte, igreja. E seja limpo pela palavra, para dar mais fruto, igreja viva, para que nós venhamos dar mais fruto nessa terra para Jesus. Aleluia, igreja viva. Meu irmão, eu me preocupo com isso, Senhor. Eu quero dar mais fruto, Senhor. Eu quero dar mais fruto, Senhor. Eu quero fazer mais. Quero ganhar mais gente, Senhor. Tanta gente se perdendo, indo para o inferno. A juventude lá fora sendo tragada pelo diabo com os vícios. Pais sofrendo, mães chorando. E nós aqui, limpinho da Silva, crente de 4 paredes. E o pior, se queixando da vida. Só lembrar que vou para o céu o dia que morrer, meu irmão, já é motivo de eu glorificar esse Senhor Jesus. Ai, Senhor, vem de uma vez, me leva. Não vejo a hora de te ver. E acabou tudo. A gente tem que entender o mistério da permanência da fé e na casa de Deus. A Bíblia ensina que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O fruto, quando você é fruto de uma igreja, você nasceu naquele ramo. Não dá para tirar você dali e colocar no outro. Não vai dar certo. Lá você não está coligado com a raiz da videira. Você só está encostado lá.
Não dá para pegar um fruto, um cacho de uva e colocar noutra parreira, não dá. A importância do crente saber o que Deus fez e o que Deus chamou e como que Deus age. O fruto precisa permanecer no seu ramo, para ter raiz firme na fé. Na igreja onde a gente nasceu, a gente deve permanecer, a gente deve ficar. Jesus disse: se permanecerdes em mim, no verso 5, eu sou a videira, vocês as varas, quem está em mim e eu nessa pessoa? Está aí o mistério. Duas coisas: primeiro, você tem que estar em Jesus, e Jesus tem que estar em você. Para você estar em Jesus, você tem que estar limpo. Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de temor, de respeito, uma vida de compromisso com Deus, para você estar nele, através da pessoa do Espírito Santo, e Ele está em você. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se eu não tiver Jesus, irmãos, se eu não tiver nele, e ele em mim, porque as pessoas fazem as coisas dizem que estão em Jesus, mas Jesus não está na pessoa, porque os seus frutos o condenam. O Espírito Santo se retira. A vontade de Jesus é que todos permaneçam nele. Nós temos que permanecer nele. A santidade, a obediência, por vida com Deus. Precisamos disso. Deus, quando quis te salvar, te tirar lá daquele mundão, daquele Egito, te arrancar das garras de Faraó, que é o diabo, Ele preparou para você uma casa. João 14:2 disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar lugar. Há muitas. Onde é que é a casa do pai? Eu estou na casa do pai. Quem está na casa do pai? Uma vez Jesus chegou na casa do pai dele, aqui na terra, viu? Que às vezes a gente olha esse verso e acha que está falando do céu. Também. Uma vez Jesus chegou na casa do pai dele aqui na terra, e tava lá os cambistas, estavam vendendo lá as coisas para fazer as ofertas, as oferendas na igreja, enfim. Coisa que a Bíblia diz que tem que ser a 2 quilômetros, no mínimo a 2 quilômetros da igreja, para vender essas coisas. Só para quem viesse de muito longe, tinha que trazer o dinheiro, comprar e levar. Mas não assim, dentro da igreja, dentro do pátio da igreja. Aí Jesus chegou na casa do pai dele, viu aquele comércio ali, e a minha casa, ou seja, a casa que está escrito na casa do meu pai, será chamada casa de oração. Então aqui é a casa de Deus. Quando você se converteu, Deus preparou uma casa para você. Pode existir muitas casas, há muitas igrejas. Há muitas igrejas, irmãos. Só aqui na Olegário José Guimarães, essa rua reta aqui, esse dia eu contei, tem mais de 20 igrejas. Há muitas casas do Pai. Há umas que são de verdade, realmente foi Deus que abriu. Outras não foi Deus que abriu, as pessoas abriram. Falam de Deus, e Deus deixa e usa também. Deus não se preocupa com isso. O que está em jogo é o nome dele e a salvação das pessoas. Então tem gente que faz errado e Deus deixa, está salvando almas, não importa. Apesar que naquele dia Deus vai dizer: eu nem conheço vocês, a gente fez, aconteceu, eu não mandei, já que estão falando meu nome. Está salvando.
A igreja é a casa do Pai dele. Existem muitas igrejas, assim também na terra. Deus nos salva em Cristo, mas nos prepara uma igreja. Para que tem a casa de Deus? Para a gente poder servir a Deus, para a gente ter um lugar onde a nossa fé, quando a nossa fé vira um só pensamento, irmãos, uma só crença, quando a gente crê, confia, exalta, adora, ama, num lugar ali se concentra um poder tremendo, e ali acontece os milagres, as conversões, as libertações, o poder de Deus. Jesus nos chamou numa igreja, seja pequena, grande, não sei, Deus te chamou aqui. Eu vejo nas minhas estatísticas, porque eu gosto de números, Deus também gosta, tem um livro aí que é chamado Números, e é um livro que só tem contagem. E as estatísticas aqui nós temos mais de 95, quase 96% da membresia desse ministério nasceu e é fruto deste lugar. Dá glória a Deus e aplaude Ele, meu irmão. Bem forte, irmão. Nós não somos uma igreja que se criou e se fez porque de 100 membros, 90 que vieram, tudo quanto é igreja. Não, senhor, não, senhor, isso é uma confusão. Isso é uma coisa que eu não aceito pastorear, é confusão. Um monte de crente lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá tinha, aqui não tem, né? Pois é, daí cada um manda, cada um tem um jeito, cada um tem uma mania. Não, puxou, está amarrado. Aqui se fez um povo desde os primeiros 20 membros e foi ensinado assim, assado, e já se vai 18 anos, e eu creio que enquanto eu estiver vivo e Deus me der saúde para dirigir essa igreja e pastoreá-la, eu vou querer dirigir e pastorear no temor do Senhor e na ordem e na decência. Aleluia. Aí esses 4% que congregam aí com a gente, que vêm de outras igrejas, sejam bem-vindos, porque Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas tenho que chamar elas e colocar aqui, amém, sejam bem-vindos, tem problema, com o tempo você se encaixa na nossa doutrina e na nossa visão de trabalho, e vida que segue com Deus. Então, Jesus, Ele usou alguém para trazer você para a igreja, e Ele trouxe você para a igreja que Ele queria. Então não tem essa de que, eu vim aqui, me converti aqui, não, mas agora eu vou. Você visita uma igreja e o esperto lá do pastor, que você não está fazendo nada lá na igreja? Não faço não, o pastor não me usa, o pastor não te usa, mas aqui eu quero te usar, aqui Deus quer te usar, você tem que, aqui já vou te dar a oportunidade. Daí a ovelha nova, imatura, cai que nem um patinho. Vai procurar ela daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Perdida. Por quê, pastor? Porque ela era daquele pé, ela era daquele ramo. Jesus chamou ela ali, não chamou ela lá. Se quisesse chamar lá, tinha se convertido lá. Então tem muito crente imaturo. Isso acontece aqui com nós, que se converte aqui e não sabe esperar a hora certa em que Deus chamar para servir, quer apressar as coisas. Precisamos, irmãos, precisamos ser pastoreados. Precisamos que alguém nos ensine a Bíblia, a palavra de Deus. Outros ensinam que não precisa de pastor. Não, lê a Bíblia, o que tu entender, vai embora. É você e Deus. Amém. Você precisa, eu preciso, você precisa. Mateus 9,36, Jesus ensinando as suas ovelhas, ensinando o seu povo.
Diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Como Jesus associa? Veja que ele associa, a Bíblia associa a ovelha, aquele animal, ao rebanho, aquele rebanho, a um pastor. Também associa a multidão a um rebanho de ovelhas, associa o crente a uma ovelha. E Jesus, ele quando viu aquele monte de gente, ele viu que eles estavam desgarrados e errantes. Olha como é que é uma pessoa que não tem pastor. Linguagem de hoje, Daniel, para a gente entender um pouquinho melhor. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente. Quem que ele viu? Ele viu ovelha, animal, ou viu ser humano? Pessoas, né? Ele olhou para pessoas, uma multidão. Porque eles estavam aflitos e abandonados. A exemplo do quê? Como ovelhas que não têm pastor. Não é porque eu sou o pastor que eu vou dizer isso, não. É porque Jesus concorda comigo, ele me ensinou. Você precisa ter um pastor na tua vida. Não estou dizendo isso que eu sou pastor, estou te ensinando Bíblia. E não obrigo ninguém a achar que é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. É uma questão de cristianismo. Se você acha que não precisa, que você e Deus está bom, amém. Eu não vou brigar contigo, capaz? Que isso? Vamos continuar aqui então para aprender. Em Marcos 6:34, a mesma coisa. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, nós precisamos de alguém para nos ensinar a palavra. Deus levanta pessoas para ensinar a palavra dele para você. E essa pessoa é um pastor da igreja onde você congrega. Vai pegando aí para você ver onde Deus vai te levar nessa palavra. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste lugar. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Estou falando daqueles que acabam se agregando, que vieram do outro aprisco. Agora, certa vez alguém pediu um conselho para um profeta, se era para ir na guerra ou não. Eu não estou falando de Jesus agora, eu estou dando um pulinho lá no Velho Testamento. E aquele profeta teve uma visão em 2 Crônicas 18:16. Então ele disse: vi todo Israel, eu vi todo o país dispersos pelos montes, cada um para um lado, como ovelhas que não têm pastor, aflito, desgarrado, disperso. Olha o que Deus mostrou para ele. Como é que é as pessoas que não têm pastor? Perdidas. Aliás, eu era perdido. Me encontrei com Deus o dia que eu encontrei um pastor. Jesus chegou a dizer assim, ó: quem vos recebe? Ele está falando para os discípulos. Quem recebe vocês? Recebe eu. E quem recebe eu? Recebe Deus. Se a pessoa não aceitar o pastor, se ela não respeitar um pastor, receber um pastor, o pastor chega para evangelizar, aceita Jesus, a pessoa, ela não aceitou, não aceitou o produto que eu tenho para vender, não aceitou o que eu tenho para dar, não aceitou eu. Então a primeira simpatia da pessoa é com
com quem vai evangelizar, com quem vai falar do evangelho. Se não aceitar a pessoa. E tem gente que consegue estar dentro da igreja e não aceitar o pastor. Eu sou o pastor da igreja, e o que eu ensino para vocês, os pastores não ensinam. Pode o diabo dizer para ti que eu estou ensinando com interesse de achar que eu sou o bambambam da igreja. Não sou nada disso, irmãos. Eu nem preciso disso. Não sou o Deus da igreja. Não pedi para ser pastor, não pedi para vir esse mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza na minha vida, que Deus colocou um ministério pastoral na minha vida. Eu estou ensinando Bíblia. Eu quero ter uma igreja que não é levada à volta de qualquer doutrina, uma igreja enrolada por falsos, por gente mentirosa, enganadora. Você acredita em profeta? Levanta a mão quem acredita em profeta. Eu acredito, levanto as duas mãos, eu acredito nos profetas. Teve um profeta que disse uma coisa que Deus disse para ele, ele escreveu. Eu vou ter que acreditar, irmãos. Isso é para você que tem dúvida, ou que está ouvindo muito, teus parentes, teus amigos, até mesmo falsos irmãos, porque o apóstolo Paulo disse que vivia em perigo no meio de falsos irmãos. Então tem um profeta aí, que nós temos que acreditar em profeta, porque é um ministério. Tem gente que profetiza e acha que é profeta. Um dos dons do Espírito Santo é de profetizar, mas a pessoa que profetiza não quer dizer que ela é um profeta. Profeta é um ministério, está acima de profetizar, está acima do dom. Ministério está acima do dom. Os dons são agregados ao ministério. Este profeta aqui, Jeremias capítulo 3, verso 15, uma promessa antiga de Deus. Deus prometeu que um dia, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Aleluia, igreja viva. E vos darei pastores. Promessa de Deus, que se cumpre em nossos dias. Ministérios. Eu creio que vivemos esses dias. Valorize a tua igreja, valorize a irmandade, valorize o teu pastor. Alguém disse que hoje é dia do pastor. Eu disse, irmão, dia do pastor é todos os dias. E cada denominação diz que é um dia. Valorize a tua fé, o teu chamado com Deus. Honra o teu pastor. Aprenda a ser ovelha, aprenda a ser membro de igreja, aprenda a ser crente na palavra. A Bíblia chega a dizer que se o pastor faz bem o seu trabalho, é digno de dupla honra. Eu não vou julgar se eu faço bem o meu trabalho. Você se julga uma pessoa pelas obras. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Veja, é para imitar um pastor. Estou falando da Bíblia, irmãos. Aqui está escrito, diga assim, está escrito. É para imitar o pastor, para lembrar dos pastores que falaram a palavra de Deus para você. A fé deles imita, atentando para a sua maneira de viver. Presta atenção como é que eles vivem, para você ver como é importante essa figura dentro de uma igreja. Triste é uma igreja sem pastor, irmãos. Bata qualquer um. Vou eu, pastor.
Esse primeiro que se candidatar, tu já tira fora, irmão. Normalmente quem tem chamado não quer. Isso aí é uma coisa que quem se oferece, ainda mais no reino. 13:17. Obedecei os vossos pastores, se sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que vão dar conta dela. Meu Deus, eu não gosto dessa parte. Tem que dar conta. Já pensou me perder por causa de ti, irmão? Se você se perder por culpa minha? Por isso que eu gosto de deixar as coisas bem claras. Gosto de ensinar bem bíblico, porque daí eu vou poder dizer, não, mas estava escrito, eu ensinei porque estava escrito, eu entendi assim na época. Não, mas o fulano saiu da igreja, por que saiu? Não gostou do que tu falou, o que eu falei? Bota a fita aí, vamos ver. O ladrão não vai para o céu, não estava escrito? Eu só falei, Senhor. O cara não gostou, só deitou o cabelo. Por isso que eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Da minha vida vocês só têm que ver, eu não vou falar da minha vida para vocês, não sou eu que salvo. Aliás, eu preciso de salvação. Quando a gente se converte, a gente fica na igreja, a gente não sai da igreja. Jesus disse assim, em Lucas 10:7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Não pode ser um cristão que congrega aqui, congrega lá, e vai nessa e vai na outra. Isso dá uma... Não! Você pode ter um membro da sua família que congrega na outra igreja. As coisas que a outra igreja faz, amém, você é de lá, então é lá, essa é a fé lá, tá? Eu é aqui eu dou desse jeito. Não queira me dar o que tu faz lá. Tá certo? Vive onde você congrega. Isso enfraquece a sua fé, traz dúvida para o teu espírito. Você tem que estar arraizado num lugar e viver a condução que Deus está dando naquele ministério, naquela igreja. Lá onde eu vou, tem a campanha da fita, amém, Deus inspirou eles que congregam lá, naquele momento era a fita, amém, é fé, a Rabi botou a fita lá, acabou, deu certo. E aqui agora o pastor está falando da água, amém, vamos pela água então, mas fica onde você está, não traz confusão para a tua vida com Deus. Igreja é família. Onde é que é a tua família? A tua família não é na tua casa, a tua família não é o vizinho, não é a igreja do lado, não. Vamos lá na minha igreja, não, eu congrego, eu ensino aqui, eu digo, olha irmão, não convida quem é de igreja, não, convida o perdido, convida quem não vai em igreja nenhuma, não quero pescar em aquário de ninguém. Quero ganhar aquelas almas que Deus trouxe para esse ministério. Quero convidar o perdido para vir para a igreja. Meu irmão, tem cada coisa a gente vê e ouve. Verdadeiras coisas erradas, para tirar as pessoas de onde elas foram chamadas para levar depois para a perdição. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é membro da família de Deus aí, meu irmão? Nós somos família, nós somos uma família da fé. Eu sou família de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas de Deus. Deus vos ama e vos chamou para congregar num lugar, para servir Ele, adorar e amar, aleluia. Temos que dar fruto e bom fruto, senão Ele tira a gente.
Cuidado, meu irmão. A família é formada por pais e filhos. Além dos irmãos, você tem seus pais. Os pais são os responsáveis. Existiam muitos pregadores no dia do apóstolo Paulo. Então ele ensinou uma coisa tremenda para o Timóteo. Ou seja, para a igreja. Sejamos o Timóteo agora, sejamos a igreja Timóteo. 2 Timóteo 3,14. Uma vez um amigo pastor quis me ensinar uma outra visão do trabalho, que dava muito fruto, coisa e tal, ganhava muita gente. Amém. Ele fez, deu certo, ele ganhou muita gente. Mas Deus me disse isso: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Às vezes a pessoa é imatura. A pessoa, qualquer um que chega e conta outra história, que conta diferente, que aqui, não, mas lá na outra igreja fazem assim, faz assado. Olha, meu irmão, pode fazer do jeito que Deus deu essa fé para eles lá, mas quer saber? Deus me chamou lá para congregar na catedral, lá eu conheci Jesus, lá eu me batizei, e quer saber de uma coisa? Eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. Se tiver alguma dúvida, vem falar com a gente, pergunta, pastor, por que lá eles batizam pelos mortos? Eu até estou pensando em ir para lá para me batizar pela avó, pelo vô, pelo bisavô, pelo tio, vamos para a Bíblia, vou te ensinar. Aí se perde tão fácil. Você tem que aprender a congregar, ser fiel, ser forte, a viver na presença de Deus. Por mais que você possa falar com um irmão, com outro, tem horas que o assunto tem que ser com o pastor. Não adianta. Tem horas que você tem que chegar no teu pai. Ô pai, o humano não pode me resolver. Portanto, irmãos, não fique nunca de um irmão rebelde. Não fique do lado do irmão que está contra o pai dele. Não fique. Não faça isso. De uma pessoa que fala mal da igreja, que critica a igreja, que critica o pastor, que fala mal do pastor, não fica do lado dessa gente. Larga essa gente de lado, infelizmente tu está perdido. Todo falso profeta, ele é contra o pastor. E quem é o falso profeta se não é o diabo? É fácil de discernir, basta amadurecer. Quem está te usando, hein? Querendo me colocar contra. Meu irmão, às vezes na família, um parente, um amigo, um desviado, ou até mesmo dentro da igreja, pelo amor de Deus, senta do teu lado, para no mesmo culto criticar o que o pastor está fazendo. Não dá ouvido para isso não, irmão. Seja maduro e permaneça naquilo que você aprendeu, meu irmão. O diabo quer te tirar, te esfriar, te machucar, te ofender. Não aceite, meu irmão. Nunca deixe a casa do teu pai como o filho pródigo deixou. Nunca saia da presença de Deus, não saia da igreja. Irmãos, socorre aí, ajuda. Triste é um desviado. Não queira ter um desviado dentro da tua casa, irmão. Ajuda enquanto ele está fraco, enquanto ele está... Quando a pessoa começa a se queixar da igreja, criticar a igreja, dá uma força, para com isso. Não, para. Enquanto dá tempo, luta aí, irmão, para ajudar esse irmão. Que depois que cai, é triste, irmãos, é triste, irmãos. Um desviado incomoda muita gente. É pior que o ímpio, irmãos. O ímpio fala, tu sabe que ele não conhece. Mas o desviado, muito usado pelo diabo, irmãos. Cuidado, não esfrie na fé, não esfrie teu chamado, não aceite abandonar a fé. Peça, pelo amor de Deus, meu Senhor, me renova a cada dia.
que a ceia dessa noite seja para fortalecimento da igreja. Que a ceia dessa noite seja para você quem sabe está fraco, está quase caindo. Vem na igreja assim, ó, lutando. Você sabe o que está passando. Eu tenho que falar para você. Eu tenho que falar isso para você, porque o diabo não vai falar isso. O diabo não vai falar para você como é importante um pastor. Não vai falar. Não, pelo contrário. Não. Os irmãos também não vão falar. Não vão dar um testemunho. Não, pastor, gente boa, pastor, pelo amor de Deus, pela vida dele. É difícil, às vezes, dentro do próprio reino, ver as pessoas defendendo o que é de Deus. Fácil malhar, fácil criticar, fácil julgar. Mas defender o próprio reino? Que nós possamos, irmãos, estar em Cristo e ser uma nova criatura. Não aceitar, irmãos, não aceitar, de forma nenhuma. Não aceite a fraqueza, o desânimo, o cansaço. Te agarra com Deus. Ainda que você diga: Deus pode me matar, eu quero morrer. Deus não vai te matar. Vai enviar um anjo com pão e água para renovar tuas forças, para te deixar de em pé na presença dele. Te coloca de em pé em nome de Jesus, meu irmão. E só os vivos glorificam e bate palma para Jesus, irmãos. Diga aleluia, glória a Deus.